E aí, minha galerinha do quinto ano, Patos e Teixeira, tá todo mundo bem? Espero que sim, espero que já tenham assistido o outro vídeo e realizado a atividade. Então, a gente vai dar continuidade ao nosso assunto, né? Nós paramos na parte que o Brasil, toda a chegada dos portugueses no Brasil, o processo de exploração do pau-brasil, que foi um longo processo, né? Portugal passa um longo tempo explorando apenas a árvore do pau-brasil, mas aí depois eles começam a ter interesse em outras atividades, em fazer outras coisas no Brasil. Então eles passam um bom tempo apenas explorando o pau-brasil e depois eles começam com um processo chamado de interiorização, que vai além das terras perto do litoral. Então eles começam a adentrar realmente no território brasileiro para assim desenvolver outras fontes de gerar economia. E uma delas é a cana-de-açúcar. Então, ó, por que Portugal passou um tempão só mais fixado nas terras perto do litoral, em explorar o pau-brasil, e assim, do nada, eles querem adentrar o território, acontece toda a interiorização. Por que isso acontece? Porque outros países estavam com olho grande nas terras recém-descobertas. Então, Portugal ele tinha a necessidade de proteger a terra que ele recentemente tinha descoberto, entre aspas, e eles começam aí a fazer essa maior interiorização do nosso território, conhecer mais o nosso território. Então, aconteceu essa necessidade de Portugal ter que proteger o seu território, que tinha outros países que tinham interesses no Brasil. Então, eles começam a pensar em outra forma de exploração, em outra atividade econômica. No ano de 1530, fez com que Portugal estabelecesse a primeira empresa colonial nas novas terras, né, na terra brasileira. Portugal vinha da produção de cana-de-açúcar, via, né, nessa produção de cana-de-açúcar uma grande possibilidade de lucrar, de ganhar dinheiro. As terras brasileiras ofereciam ótimas condições para a plantação de cana-de-açúcar e Portugal achou aí a brecha que ele queria para o investimento de dar uma melhorada na sua economia. Então, as terras brasileiras eram ótimas para esse tipo de planta, né, de plantação de cana-de-açúcar, mas mesmo com tudo isso, Portugal ainda precisava de ajuda de outro país para desenvolver todo esse processo da plantação, da colheita da cana-de-açúcar. Então, Portugal, ele pegava dinheiro emprestado com a Holanda para que ele pudesse investir na plantação, na colheita, nos engenhos, enfim, investir em todo o processo, desde a plantação da cana-de-açúcar até o processo final, que era o açúcar, que na época era um produto muito valorizado no mercado. Então, mesmo tendo aí algumas condições que favoreciam Portugal, ele ainda necessitava da ajuda de outro país, que era os holandeses. Mas os holandeses não davam essa ajuda assim de graça, não. Os holandeses eram responsáveis por distribuir o açúcar no mercado europeu, né? Então, todos saíam lucrando. Então, para extrair o máximo de lucro que eles podiam das terras brasileiras, da atividade açucareira, Portugal cria as chamadas plantations. E o que eram essas plantations? Eram grandes expansões de terras destinadas à plantação de cana-de-açúcar. Essas plantátios eram comandadas por senhores de engenho e eles eram responsáveis por administrar tudo aquilo, desde a colheita até a fabricação do produto final, que era o açúcar. O engenho era o centro da produção açucareira. Lá, todo aquele complexo do engenho que a gente vai ver a casa grande, a senzala, a igreja,
a parte onde eles, realmente do engenho, onde eles fabricavam o açúcar, a parte onde ficava a plantação. Então, o engenho era o centro de produção do açúcar. E essa produção de açúcar, a cultura do açúcar, ela provocou aí grandes mudanças, como o aparecimento de vilas no litoral do Nordeste e a introdução da mão de obra escrava, né? A partir de um certo momento, os portugueses eles querem mais mão de obra escrava e eles acabam trazendo pessoas da África para serem escravizadas nas lavouras e na produção do açúcar, que é o nosso próximo assunto que nós iremos ver, que vai se falar sobre a escravidão, certo? Então, respondam à atividade. Um beijo para todo mundo e até a próxima.